Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de setembro de 2021, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula, que vai ser uma aula da quinta-feira. Então, nós vamos começar com este livro aqui, ó, nós vamos dar continuidade a este livro aqui, ó, tá? Aprender Juntos de Português. Eu passei só uma página para vocês, a 147. Caminhos da leitura. Então, nós vamos falar sobre um pouquinho, nós vamos falar em verbos, que indicam ação, estado e fenômenos da natureza. O que são verbos? É a ação, é o que acontece dentro da própria frase. Então, aqui, exercício 1. Releia esse trecho retirado do texto O Médico Fantasma. Assim, os dois garotos foram. Então, essa palavra foram é um verbo. Eles saíram de onde eles estavam e foram até o cemitério. O portão estava fechado, significa que ele continuava fechado. E estava escuro, então o lugar está escuro. Então, foram, estava e estava também são verbos. Então, está pedindo para circular os verbos do trecho acima. Então, que são verbos? Então, o menino correu. Correu, então, verbo. A porta abriu. Abriu, verbo. A menina sorriu. Sorriu, verbo, tá? Então, são os verbos. Eu tô falando em verbos de ação, mas o céu está azul. Então, esse está é um verbo, tá? Fenômeno da natureza. O que é isso? Quando chove, choveu. O céu está nublado. Então, né? Também é o quê? Um verbo. O B, o que os garotos fizeram? Foram até a rua do cemitério. C, como estava o portão? O portão estava fechado. E o local onde os garotos estavam? O local estava escuro. No capítulo 4, você estudou alguns verbos que indicam ação. Né? Neste trecho, qual dos verbos indica ação? O verbo foram. Então, eles saíram da casa deles e foram até ao cemitério. Então, os verbos podem indicar ação, algo que está acontecendo. Correr, pular, gritar, saltar, pensar, né? São as atitudes. E expressar também estado das coisas, das pessoas e lugares. Os verbos que expressam estado estão relacionados a características e sentimentos, situações, emoções. Então, eu estou triste, eu estou feliz, estou, esse estou. Os verbos ser e estar são verbos usados com bastante frequência. Então, olha lá. As meninas conversavam no pátio. Conversavam, nesse caso, é uma ação. Então, é verbo de ação. As meninas estavam com frio. Verbo estar, né? Então, esse verbo estar é o quê? Um verbo de estado. Tá? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer e continuar são verbos do quê? De estado. Fenômenos da natureza, então. Choveu, amanheceu, entardeceu, tá? Escureceu, né? Então, são o quê? São verbos, tá bom? É o que acontece naquele momento na frase. Nós vamos retornar de novo essas ideias com vocês, tá bom? Então, depois na página, nós vamos para a geografia, na página 22. Nós vamos fazer da 22 até a 24. Primeiro, vocês vão olhar, então, a página 23. E aí, a gente vai responder o que tem na página 23, na página 22, no livro. O que você vê em cada fotografia? Então, na fotografia 1, a gente vê o quê? Crianças brincando de futebol, crianças indígenas. No 2, o que a gente vê? A gente vê adolescentes e crianças, então, tocando em uma orquestra. Numa orquestra, cada um está tocando um instrumento musical. Olha que legal. 2, que grupos estão representados nas fotografias? Então, olha lá, os grupos. No primeiro grupo, então, são amigos, grupo de amigos. E no grupo 2, estudantes de música, certo? 3, o que une as crianças desses grupos? No primeiro, seria a amizade, brincar, se divertir, tá? Às vezes nem são amigos, mas eles estão brincando. 2, o que os une? Então, une o que? O sentimento do quê? De música, o aprender, o tocar um instrumento musical, tá? Então, o que eles são? O significado coletivo, então, do quê? Da orquestra.
Cada grupinho desses toca um instrumento diferente e todos juntos são o quê? Uma orquestra. É muito bom trabalhar com música porque você participa de um grupo e esse grupo, você não é um só, você é uma parte de um todo. Então você não pode tocar sozinho, tá? Você tem que tocar juntamente com os outros. Eu sei isso porque eu já trabalhei, já participei de bandas musicais dentro da igreja, já participei de muitos musicais dentro da nossa igreja, que eu sou da Igreja Batista, então eu sei muito bem o que é isso. Então tem um momento exato de você entrar, de você parar, de você então prestar atenção no outro. A música, ela trabalha muito essa parte dos ritmos, do tempo, da sua vocal, para você não cantar a mais nem a menos, do instrumento musical, a hora que você tem que parar, a hora que você tem que entrar. Então, tudo isso faz parte da música. A música ela é muito boa para você, tá bom? Se você tiver a oportunidade de aprender um instrumento musical, muito bem. 4. As crianças das fotografias parecem se entender e realizar atividades em harmonia umas com as outras. É sempre assim? Não, né? Sempre tem o quê? Desentendimentos, e aí no momento dessa vivência, né, de cada um aí nesse grupo, existem o quê? Os problemas, os conflitos, e cabe cada grupo social o quê? Resolver o seu próprio conflito, como acontece na escola. Quando nós temos um problema, nós nos sentamos e tentamos resolver os problemas ali dentro daquele grupo, tá bom? Página 24. Por que as pessoas se unem? Por que as pessoas gostam de viver em grupos? Então, na unidade anterior, fala um pouquinho sobre isso, mas a gente vai dar continuidade. A gente pegou muito pouco dessa unidade, mas olha só. Vários motivos levam as pessoas a se unirem, ficar juntas. Uma delas é a família, tá? Que é o primeiro grupo social que a gente faz parte. Nós somos ligados, então, por laços sanguíneos, né? Por sangue e também por laços afetivos, tá? Pelo parentesco. Pelo apoio mútuo, um cuida do outro, pela convivência, você cuida um do outro, convive com o outro no mesmo espaço social, que é isso que é a sua casa. No grupo de amigos também nós temos a união dos espaços do laço afetivo, quem você escolhe para ser o seu amigo. Numa associação de moradores, então, de bairro, são os objetivos comuns que unem as pessoas. Então, o pessoal do grupo do seu bairro, né? Os membros desse grupo podem querer melhorias no bairro, como água encanada para as moradias, ruas asfaltadas, transporte público de qualidade e revitalização, às vezes, de uma praça. As relações entre os membros do grupo também variam. Há grupos que apenas alguns são responsáveis pelas orientações ou pela maioria das decisões. Outros todos discutem, todos participam e opinam. Né? Então, grupos de moradores. Também nós temos a escola, que é um grupo social. Pensando na escola como um grupo social, nós também convivemos conjuntamente. Ah, mas professora, eu estou somente online, beleza. Mas existe esse grupo, essa comunidade social. A escola também é um grupo social, tá bom? Então, por hoje, a gente vai parar por aqui. Nós vamos falar sobre grupos sociais dentro deste mês de setembro, tá bom? E aí, acabou a aula de geografia. Nós vamos para a aula de matemática. Na aula de matemática, a gente tá, olha só, com esse livro aqui, ó, Aprender Sempre. Vocês estão com o livro, eu estou com a apostila do livro, tá? Só para vocês saberem. Nós vamos começar a sequência didática de matemática. Então, hoje a gente vai estudar o livro Aprender Sempre, tá bom? Do livro de matemática. E amanhã também nós vamos estudar esse mesmo livro, tá bom, pessoal? Então, página 81, 82, páginas 81, 82 e 83. Então, nessa sequência, a Roberta, a Luísa e seus colegas, lembram lá na outra apostila também tinha essa turminha. Vão resolver algumas atividades de matemática. Usarão diferentes estratégias de contagem de cálculo mental. Então, eles vão olhar os objetos e vão tentar calcular sem fazer o quê? A contagem dos objetos, tá bom? Eles resolverão problemas, lerão tabelas e gráficos e discutirão sobre o cumprimento de réguas. Então, olha lá. Aula 1. Hoje nós vamos fazer a aula 1. Comparação de quantidades de clipes. O que vamos aprender? Então, vamos comparar as quantidades de clipes em duas caixas e estimar a outra quantidade de clipes. Então, Roberta ganhou uma caixa de clipes coloridos e separou em duas caixinhas. A primeira caixinha que é amarela e a segunda caixinha que é lilás. E aí pergunta o seguinte, sem contar os clipes, sem contar, gente, em qual coleção você acha que tem menos clipes? Então, olhando assim,
a gente imagina que a caixa amarela tem menos clipes que a caixa lilás. Então, escreve caixa amarela, tá bom? Depois, a gente vai para a página 82, virando a página. B. Se Roberta juntar as duas caixas de clipes, quantos clipes há no total? Exatamente 100, mais de 100 ou menos de 100. Então, juntando as duas caixinhas com clipe. Então, olha lá. Se Roberta juntar as duas caixas de clipes, quantos clipes há no total? Exatamente 100? Ou mais de 100? Ou menos de 100? Então, se a gente contar os clipes, só para vocês saberem, nós vamos perceber o seguinte. Na caixinha do lilás, a gente pode fazer aquela multiplicação que a gente fez na folhinha quadriculada. Então, a gente contando na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na horizontal e 5 na vertical. 5 vezes 8, 40. Por quê? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5 vezes 8, 40. Tô contando 5 em 5. Na caixa amarela, nós temos 39 clipes. 39 mais 40 dá 79 clipes. Então, nós temos menos clipes aí, tá bom? C. Conte quantos clipes há em cada caixa. Qual caixa tem mais clipes? Então, pensando nisso, a caixa lilás tem mais clipes, porque tem um clipes a mais, tá bom? Tem 50, tá bom? Tem 40, quer dizer, tem 40. A outra caixinha amarela tem 39, tá bom? Quantos a mais? Tem um clipe a mais, só um, tá? 2. Como Roberta ganhou uma caixa grande de clipes coloridos, ela deu alguns à sua amiga Ana Cláudia. Estime a quantidade de clipes. Então, olhando assim esses clipes, né, que a Ana Cláudia ganhou, ela ganhou mais de 100 clipes, menos de 100 clipes ou exatamente 100 clipes. Então, olhando mais ou menos na estimativa, nós vemos que ela ganhou mais de 100 clipes. E aí, contando, tá? A gente vai contar um por um, e aí você vai pensar o seguinte, B, quantos clipes Ana Cláudia ganhou de Roberta? Contando de um em um, você vai ver que ela ganhou 120 clipes, 120 clipes, tá bom? Então, só para você saber que esse exercício é o exercício de hoje, o exercício de contagem, então, de objetos, tá bom? A mais de 100, menos ou exatamente 100. Depois, na aula de arte. Na aula de arte, então, lembrando que você que está presencial hoje vai fazer na escola. Você que está online, você vai fazer na sexta-feira. Então, o que é isso? Na sexta-feira, você vai recolher folhas secas e flores secas, porque senão elas vão ainda desidratar. Galinhos pequenos de árvores, como aparece aqui no livro, tá bom? Tá aparecendo aqui. Não quero pedra, não quero concha, só quero folhas, flores e galinhos, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? A gente não vai procurar ao redor da escola, porque não tem condições, tá bom? A gente vai fazer diminuir essa peregrinação aí. E depois eles falam para você, então, o quê? Pensar, então, na coleção dos materiais. O nome do material, então, são folhas, flores e galhos. Data da coleta. A data da coleta é o dia que você recolheu. Se foi hoje, ou se vai ser amanhã, então você vai colocar hoje, dia 2/9/2021. O local, a sua casa. Então, a data, né, aí que você colocou, o horário, se foi de manhã, de tarde, né, ou de noite. As características, qual é o tamanho da folha? Ela é grande, pequena? Ela é muito pequena? A forma, ela é arredondada? Ela é comprida? Qual é o peso? Ela é bem leve? Quais são as cores? Verde, amarela, cinza. Qual a textura? Ela é macia ou ela é áspera? Temperatura, ela tá quente ou tá fria? E as ideias que o material provoca. Você sentiu o que quando você pôs a mão nelas? Ah, eu me senti mal. Ah, eu me senti bem. Eu gostei de mexer. Revise as fichas que você preencheu e veja tudo completo, tá? E aí depois você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha sulfite lá na nossa sala, a gente vai pegar uma folha sulfite e a gente vai colar essas folhinhas e flores com cola líquida,
numa folha, tá bom? E vai colocar esculturas que contam histórias, tá bom? Para vocês saberem. Então, essa ficha, a gente vai fazer essa ficha e também fazer o desenho lá na sala de aula, tá bom? Quem tá online, você que está online, você vai fazer em casa. Alana, Gabriele e Pedro e Emanuel. Então, vocês vão fazer em casa essa coleta de folhas, vão fazer essa ficha de coleção de materiais naturais e aí depois você vai fazer o desenho. Que é isso? Você vai pegar uma folha sulfite branca e vai colar essas folhas e flores do jeito que você achar legal. E aí depois você vai esperar secar e depois você vai tirar uma foto e enviar para a professora. Quem está presencial vai fazer comigo lá na escola, tanto a ficha como também a atividade no caderno de arte, tá bom? Quem está online hoje e vai presencial amanhã, vai fazer amanhã a atividade, só para vocês saberem. Amanhã você vai fazer atividade, então recolha suas folhas, suas flores para fazer amanhã, tá bom? Então, essa é uma atividade que fica mais interessante presencialmente. A gente vai dar continuidade, eu tenho o caderno de arte lá e vou fazer com vocês, beleza? Então, até mais. Tchau, tchau.